Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando aqui mais um encontro e que bom estar recebendo vocês por aqui. Na aula anterior já adiantei para vocês, que a gente ia começar a aprofundar, na verdade, que nós já estudamos já um pouco na apostila de vocês nas matérias anteriores sobre o primeiro reinado, que foi então o governo de Dom Pedro I aqui no nosso país. Na matéria separada, que a gente estuda agora na apostila número 4 com vocês, a gente aprofunda mais alguns detalhes que a gente não falou, tá? Mas para a gente aprofundar um pouco nesses detalhes que a gente não comentou, é preciso a gente dar uma relembrada, como tudo começou e como que o Dom Pedro I chegou no poder. Como eu já disse para vocês na aula anterior e já expliquei também em outras vezes, o Dom Pedro I vai substituir o pai dele aqui no governo do nosso Brasil, porque o pai dele, que veio para cá fugido, lá em 1808, vai ter que retornar para Portugal e vai deixar ele como um príncipe regente aqui no nosso país e vai dar início então ao primeiro reinado. Então quando a gente fala em primeiro reinado, porque existiam outros reinados, a gente vai ver que teve o primeiro reinado, que foi o Dom Pedro I, o período regencial, que foi o intervalo entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que é o Dom Pedro II, que o Dom Pedro II é filho do Dom Pedro I. O primeiro reinado do Dom Pedro I, ele é marcado aí por grandes transformações e por grandes melhorias aqui no Brasil também. Na verdade, foi uma consequência que o Dom João VI já tinha feito aqui no nosso país, no Rio de Janeiro. Só o fato de ele ter transferido a capital do Brasil lá da Bahia, lá de Salvador, para o Rio de Janeiro já foi uma grande modificação, pela questão também de modificações que ocorreu dentro do território de Minas Gerais, dentro do território então do Rio de Janeiro, então isso favoreceu muito. E um grande marco do governo então do Dom Pedro I, que foi aí no primeiro reinado, foi a independência do Brasil feita no dia 7 de setembro de 1822. E essa independência fez com que o Brasil, a partir daquele momento, pudesse caminhar sozinho, pudesse caminhar com suas próprias pernas e não ficasse aí à mercê de Portugal e à mercê também da exploração de Portugal. Isso ajudou e favoreceu muito. Então, para a gente começar a entender, a apostila de vocês de cara já começa a falar um pouco sobre a independência. Vamos relembrar então aquele momento que eu já até mostrei para vocês aí, um videozinho que fala do momento, que expressa na verdade o momento onde o Dom Pedro I sai na frente, liderando ele como príncipe regente, declara a independência à margens do Rio Ipiranga, lá na cidade de São Paulo, e a partir daquele momento então o Brasil agora começa a caminhar sozinho e começa então a fazer então a sua independência com relação a Portugal. Vamos relembrar como foi esse momento então. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais serve. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! Aqueles imbecis
estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Pois bem, nesse momento, né, que você já tinha oportunidade de assistir comigo aqui nas aulas anteriores, fez a gente recordar, né, independência ou morte, né? Ou ele fazia independência, ou os portugueses iriam invadir o Brasil e matar todo mundo, que era o intuito e o propósito deles. Então, para preferir, para não morrer e não matar ninguém aqui no nosso território, o Dom Pedro I, então, resolveu, então, fazer, então, a sua independência. E essa questão da independência é citado muito na apostila de vocês pelo reconhecimento de outros países, né? Na página 8 da apostila de vocês tem um títulozinho que fala assim, ó, o reconhecimento de Portugal e da Inglaterra com relação à independência do Brasil. Para Portugal, no início, não foi muito fácil, não, que Portugal exigiu uma indenização do Brasil com relação à sua independência. Já a Inglaterra, né, que na página 8 fala para nós aí, que os ingleses tinham muito interesse em reconhecer a independência do Brasil porque eles queriam mais um país para estar comercializando junto com eles. Aí nisso teria Portugal, que já fazia então esse intercâmbio com eles, e o Brasil também. Então eles queriam e lutou muito por essa questão de reconhecimento para que o Brasil então pudesse então aí estar caminhando sozinho e também poder comercializar de fato como um país independente e não uma colônia de Portugal. Então na página 8 cita essa questão aí sobre esse reconhecimento então de Portugal. Eu separei para vocês agora também um videozinho que fala um resuminho do Dom Pedro I, como que foi esse primeiro reinado dele aqui no nosso país, como que foi essa estabilidade nele como um príncipe regente aqui no país, desde o início e até mesmo então um pouco da sua crise. Vamos acompanhar, que é bem interessante, que resume para a gente de fato aí, né, sobre o Dom Pedro I. Vamos acompanhar. Muito bem, né? O vídeo representou para a gente aí um arquivo confidencial aí sobre o Dom Pedro I, sobre o seu governo aqui no Brasil e como que foi então seus principais destaques. E para a gente abrir, né, a série de atividades da apostila de vocês aí, né, que fala sobre o primeiro reinado e que nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre alguns detalhes importantes do primeiro reinado, eu gostaria que vocês fizessem para mim, na apostila de vocês, na página 9 e na página 10, os exercícios de aprendizagem do número 1 até o número 5. Então, página 9, página 10, número 1, número 5, para que vocês aí possam começar, então, a dar o pontapé e que a gente possa estar fazendo, então, aí, né, as primeiras atividades do primeiro reinado, ok? Não esqueça de tirar foto, de me enviar que vocês fizeram a atividade direitinho, para me dar abaixo que vocês estão fazendo todas as atividades aqui da aula de história, ok? Então, mão na massa, bom trabalho para vocês aí. E na próxima aula a gente continua aí desbravando um pouco mais sobre os destaques do primeiro reinado, ok? Vou ficando por aqui e é claro que eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!